Aí na imagem, Patrick foi apresentado hoje lá no Clube do Remo, aí na sala de entrevistas, né? Ao lado ali do Cadu Furtado, ali da parte de análise de desempenho. E o Leão teve mais um dia de treino, mais um dia de trabalho lá pelo Baenão. O técnico Juan Carlos Osório ganhando novas opções para poder trabalhar ali, para poder montar o seu elenco. Inclusive, duas contratações já chegaram lá no Baenão, já estão treinando e a tendência é que daqui para amanhã esses dois atletas possam ser anunciados. E a gente vai falar, claro, também sobre esses últimos dias de trabalho de Juan Carlos Osório ali antes do seu primeiro jogo no Campeonato Paraense, como é que tá toda essa dinâmica do Clube do Remo para a estreia no Parazão. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. E se puder hypar o vídeo também é muito importante, porque assim outras pessoas vão conhecer o nosso trabalho. Então, né, gente, vamos lá, bora falar então sobre essa questão do mercado da bola, né? Porque muita informação está surgindo, muita informação está acontecendo. E dois jogadores já chegaram lá no Bainão hoje, né? Já estão integrados aí ao elenco. E pelo menos um já estava ali meio que sem solução, mas na última hora acabou resolvendo todas as suas pendências e conseguiu se apresentar ao Remo. E o outro é mais um estrangeiro. Tô falando aí do Zé Wellison, ex-Fortaleza, e do Leonel Pico, ex-Platense. Né, o volante, os dois volantes, no caso, né, estão já aqui em Belém, já estão já realizaram aqueles exames médicos, exames físicos, e amanhã a tendência é que eles já treinem, e a tendência é que também eles já sejam anunciados aí pelo Clube do Remo. Né? Isso pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer depois, mas o fato é que os dois já estão em Belém e já estão treinando lá no Clube do Remo. Né? O Remo que também tem conversas avançadas para acertar a contratação de outros atletas, como, por exemplo, o lateral Brian Cufré, né, que é um outro jogador que interessa ao Clube do Remo e que também pode pintar no Clube do Remo aí para essa temporada. Bora colocar as imagens do treino do Leão. E no treinamento de hoje, Juan Carlos Osório continua ajustando o posicionamento. Ele que vai colocar um time diferente aí para jogar contra a equipe do Bragantino. Isso porque ele já tem aí o Rafael Monti na sua opção. Ele já vai ganhar outros atletas também que não estavam disponíveis para jogar a Supercopa Grão-Pará, mas que agora ganharam a condição e estão aí, digamos que, aptos para serem utilizados pelo técnico Juan Carlos Osório. As especulações sobre saídas no Clube do Remo continuam, mas a gente vai dar uma segurada nessa informação. Né? A gente só está trazendo que existe uma especulação de que alguns atletas podem sair, porque tem muitos atletas chegando. Né? E é um movimento natural. É um movimento natural. Né? Quando alguns jogadores chegam, se você tem muitos atletas de uma determinada posição, a tendência é que alguns atletas possam sair para dar espaço para esses jogadores que estão chegando no Clube do Remo. E por falar em chegadas, o Patrick falou com a imprensa hoje, ele que foi apresentado oficialmente como atleta do Clube do Remo. Ele falou, né, sobre essa expectativa de defender o Leão Azul, de estar aqui no Clube do Remo e de jogar a Série A com o Leão de Antônio Baena. Vamos acompanhar. É bom estar de volta, né? Depois de 31 anos, né? Tá de volta. O único clube do Norte na Série A do Campeonato Brasileiro. Então acho que para mim está sendo uma honra. Acho que é um desafio muito bom para quem gosta de desafios. Então acho que a gente tem uma missão muito grande, uma responsabilidade muito grande de representar o Remo e representar o Norte no Campeonato Brasileiro da Série A. Eu sempre joguei no volante meia, né, ali, fazendo aquela função de segundo volante ali, rolando tripé, mas no Inter eu acabei me transferindo para extremo e também fiz essa função várias vezes, tanto no Inter quanto no São Paulo também, até no Atlético Mineiro. Então, eu sou volante, eu gosto de jogar de segundo volante ali, mas do meio para frente ali o que precisar.
eu estou disponível para poder ajudar o Clube do Remo. Eu senti a energia positiva da equipe, a motivação, a força de vontade de fazer um grande ano, né? A torcida marcou presença também. Eu acho que a gente está no início, né? Então a gente vai construindo uma aliança, construindo uma relação. E foi bacana, por mais que a gente não estava relacionado pro jogo, estava todo mundo junto. Fizemos uma boa pré-temporada e conseguimos o objetivo naquele dia. Tá aí então o Patrick falando, né, com a imprensa, e esse jogo contra o Bragantino no próximo sábado, 4 da tarde no Mangueirão, tá despertando a atenção do torcedor azulino, né? O torcedor azulino tá comprando ingresso, vai pra partida. A única coisa, o único questionamento que o torcedor tem é principalmente ali os torcedores associados, né, do programa de sócio-torcedor do Clube do Remo, que estão enfrentando algumas dificuldades no sistema para poder fazer ali o seu check-in, para poder resolver as suas pendências, né? Então é importante o programa de sócio-torcedor do Clube do Remo verificar isso para que o torcedor associado não fique de fora do jogo, né? Ainda mais agora que o Remo vai ter uma sequência forte, uma sequência pesada aí nesses jogos do Campeonato Paraense, em conjunto também com a Série A do Campeonato Brasileiro. O Osório tá trabalhando, tá escrevendo que só no papel, aquela canetinha azul, a canetinha vermelha, a vermelha aquela que ele escreve é aquela que tem mais urgência em relação à azul. Mas é isso, tá ajustando o time para a sua estreia no próximo sábado. Agora eu quero saber a tua opinião, torcedor azulino, o que é que você tá achando aí do trabalho do Clube do Remo, nessas movimentações, no mercado da bola também, que inclusive, já ia até esquecendo, Marcos Braz falou com a TV Liberal hoje, e ele disse que as próximas 48 horas serão determinantes para novas contratações, e ele deu uma deixa para um jogador. Eu até esqueci de falar no início, mas eu vou falar agora. O Vitor Bueno, que é um meia, né, tava lá no futebol japonês, e ele deixou nas entrelinhas, digamos que já tá tudo praticamente acertado com esse atleta. Eu vou colocar o trecho da entrevista dele e depois eu volto. É que o fato de ser contratado eu gosto de falar só depois de assinado, né? Eu já vi na minha vida algumas noivas descerem do altar. Então eu levo até o final e a gente só, de uma maneira mais tranquila, a gente só se pronuncia depois que oficialmente está assinado com o clube. Mas de fato a gente tem alguns jogadores ainda para chegar, outros que estão a caminho. Jogador que estava vindo do Japão, que está há 2 dias, já um dia praticamente para chegar aqui em Belém. Mas a gente vai ter, a torcida azulina pode ficar tranquila que essas próximas 48 horas aí prometem. Então é isso, torcedor azulino. 48 horas. Em 2 dias teremos mais novidades no futebol do Clube do Remo. Te inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso ajuda demais a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui no YouTube. E se puder hypar o vídeo também é importante, porque assim a gente consegue chegar a outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Muito obrigado, valeu, tamo junto e até a próxima!